Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje o vídeo para falarmos um pouco sobre Campeonato Brasileiro, sobre os 39 pontos do Vasco nessa reta final de campeonato, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a contusão do Thales Magno, né? O grande azar de Campelo. Vou te falar, é o grande azar de Campelo. Enfim, vamos falar um pouquinho aqui também sobre especulações do Vasco, né? Existem muitos jogadores sendo ventilados nos bastidores vascaínos, mas o principal motivo para se ter uma definição, para se partir para o ataque, literalmente, para contratar algum jogador neste momento, é definir essa questão da renovação ou não da comissão técnica liderada pelo Vanderlei Luxemburgo, né? Que também é um assunto aqui do vídeo, um assunto rápido e um assunto que me preocupa se analisarmos essas últimas 4 partidas do nosso Vascão. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Pois bem, acredito que não só para o Marcão Templário, como também para a maioria esmagadora da torcida do Vasco, dos inscritos aqui no canal, né? Acendeu, né, um alerta aí, com relação à performance nessa reta final do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Essas últimas 4 partidas do Vasco, Ceará, Grêmio, Fluminense e Palmeiras, preocupa e preocupa muito, né? O Vasco caiu muito de produção, muito em vista do esquema tático que o nosso professor Luxemburgo venha montando, né, nessas últimas 4 rodadas, né? Ele optou em insistir ali com o Guarim, Fred Guarim, que ainda não está 100% fisicamente, né? Taticamente, tecnicamente. Ele mudou um pouco o esquema, botou agora até Bruno César aí de falso 9. Enfim, andou mexendo muito mal, na minha visão, né? Andou mexendo muito mal na equipe. E isso deu uma certa conturbada numa equipe que vinha até bem, né? Uma equipe limitada, tecnicamente, mas que tinha um bom esquema de jogo e que vinha atendendo bem, né, as expectativas de nós torcedores. Então, nas últimas 4 rodadas, na minha visão, a gente tinha que ter feito pelo menos 6 pontos. Tínhamos totais condições para isso, né, principalmente no jogo contra o Ceará e no jogo contra o Fluminense, né. Pegamos um Grêmio reserva, né, então daria para pelo menos um empate, né. Então, enfim, eu acho que o Vasco poderia, no mínimo, ter feito 6 pontos. E se tivesse feito 6 pontos, estaríamos com 43 pontos nesse momento, sonhando mais alto, né? Sonhando mais alto, que era o nosso objetivo antes dessas 4 rodadas. Com esse fraco desempenho, né, fica aí uma preocupação muito grande com relação a que ponto isso está afetando o psicológico da equipe, né, o psicológico dos principais jogadores. Leandro Castan demonstrou muito nervosismo no jogo contra o Palmeiras, né, e é desfalque do Vasco contra o CSA, que é jogo importantíssimo, é jogo de 6 pontos, é jogo que o Vasco tem que entrar para vencer. Mas se não der para vencer, empata. Vou explicar isso melhor, né? Mas assim, a gente fica preocupado com relação ao psicológico depois de 4 jogos que a gente não vem vencendo, não vem convencendo, não vem jogando bem. Então acho que o Vanderlei Luxemburgo primeiramente vai precisar trabalhar o psicológico desses jogadores para essa sequência de mais 4 jogos, onde nós teremos 2 jogos estratégicos desses 4, né? É o CSA fora e o Goiás em São Januário. Porque nós teremos Flamengo e São Paulo fora, que são jogos muito difíceis, né? O que vier ali é lucro, né? A gente não pode contar com pontos nesses jogos. O que vier é lucro. Claro, contra o Flamengo sempre é clássico, a gente tem vontade de vencer, mas o momento rubro-negro é muito diferente do momento vascaíno e a gente não pode estar contando com pontos ali. Agora, com o CSA, fora de casa, mesmo sendo fora de casa, e com o Goiás em casa, são 2 jogos fundamentais, que a gente pode estar fazendo sim 6 pontos, e 6 pontos com os nossos 39 é o número mágico dos 45. O Vasco estaria salvo, literalmente salvo de qualquer possibilidade de rebaixamento, faltando 3 rodadas para acabar, podendo aí sim olhar para frente, né, olhar para cima, e quem sabe sonhar com a vaga na Sul-Americana. Eu acho que é esse o horizonte do Vasco para o momento. O jogo contra o CSA é extremamente importante.
Quando eu falei se não der para vencer, empata, é porque o Vasco precisa somar pontos. O Vasco precisa somar pontos. Então ele tem que entrar para vencer, tem que entrar para tentar ganhar, mas com responsabilidade e solidez defensiva. Responsabilidade e solidez defensiva. Né? Não pode entrar de qualquer jeito, que não vai dar certo. E, inclusive, pode afetar o psicológico da equipe, um resultado ruim lá em Alagoas. Né? Então, acho que entrar com solidez defensiva, com responsabilidade e com agressividade, partindo para cima, atuando pelas pontas, que é a nossa melhor tática. Grande problema é a ausência do Marrone. O Marrone oscila muito, o Marrone tem horas que joga bem, tem horas que joga mal. Mas é um desfalque muito importante, porque é a nossa arma pela esquerda, tendo em vista que nós não temos o Thales Magno, que estava com a seleção sub-17 até vir essa lesão, né? Que é o azar de Campelo, o próximo assunto aí do vídeo, né? Então, sem o Marrone e sem o Castan, vai fazer muita falta, mas eu confio nessa equipe do Vasco, eu confio no Vanderlei Luxemburgo. Agora tem que entrar a experiência dele para, de fato, tranquilizar os jogadores, dar confiança ao grupo, para a gente ir lá e conseguir pelo menos um 1-0, que é o nosso objetivo. Fazer esses 3 pontos contra o CSA. É jogo estratégico para o momento do Vasco. Ok? Azar de Campelo. Trabalha, Campelo, trabalha. Bota dinheiro no Vasco, hein? Ô, homem azarado. Como é azarado esse Campelo, hein? Ano passado, vocês se lembram? Ele estava louco para vender o Paulinho. Porque ele precisava de dinheiro. Porque ele não consegue colocar dinheiro no Vasco, né? Desesperado. Paulinho veio numa crescente, jogando bem aquela reta final de estadual, jogando bem a Libertadores, né? E aí veio, quebrou o braço. Desespero, azar de Campelo, né? Isso afetou, inclusive, na venda do Paulinho. Eu acredito que se o Paulinho não tivesse se machucado na temporada passada, o Vasco com certeza teria sido campeão carioca e com certeza teria tido uma situação melhor na fase de grupos da Libertadores do ano passado, e o Campelo conseguiria vender o Paulinho um pouco melhor, né? Azar de Campelo, né? Ele manda Thales Magno, desfalca a equipe do Vasco, num Campeonato Brasileiro onde o Thales Magno é um dos principais jogadores, se não for o principal jogador do Vasco, né? Desfalca para o Mundial Sub-17, apostando que o menino detone, exploda lá no Mundial, e aí me vem uma lesão que tira o Thales Magno da temporada 2019. Atrapalhou a seleção brasileira e atrapalhou principalmente ao Vasco. É o azar de Campelo, é o azar de quem não consegue colocar dinheiro no Vasco de outra forma, que depende da venda de jogadores. É o azar de quem não tem uma boa gestão dentro do Vasco. Especulações no Vasco, hein? Eu tinha falado aí nos vídeos anteriores, né, sobre aquela debandada do Palmeiras. Muitos criticaram aqui no canal, né, falando que o Vasco tem que parar de se humilhar ao Palmeiras, tem que parar de ficar lá pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né, me dá algum jogador. Realmente, eu acho que o Vasco está exagerando um pouco nessa especulação de ficar dependendo da debandada do Palmeiras para reforçar o Vasco. Mas a gente viu na partida do Vasco contra o Palmeiras que, de fato, jogadores que não são muito utilizados pelo atual técnico Mano Menezes são jogadores melhores do que estão no Vasco hoje. Então, com certeza, pelo menos ali uns 2, 3 nomes que vierem a ser dispensados do Palmeiras serão bons reforços sim, para o Vasco, né? Zé Rafael é o destaque. Então, vale a pena sim continuar essa negociação, essa especulação, que é forte, que continue, né? Mas, claro, que a gente defina primeiramente a renovação do Vanderlei Luxemburgo, da comissão técnica, né? Para a gente, aí sim, alinhado com ele, trazer os nomes que ele gostaria de trabalhar, né? Não adianta o Vasco trazer os nomes que o mercado disponibilizou. Não, os nomes que o mercado disponibilizou com o aval do técnico, não é? Também se fala muito no zagueiro Luiz Otávio do Ceará e no Marcelo Cirino do Atlético Paranaense, né? Sobre o Cirino, não. Eu acho que não é jogador para o Vasco, ponto. Se não é jogador para o Atlético Paranaense, também não é jogador para o Vasco. O Luiz Otávio é um zagueiro, né? Um zagueiro, eu acho que para compor elenco. Acredito que ele tem um custo mais interessante que o Wesley. Tchau, Wesley, você não vai ficar no Vasco, né? Então que vem o Luiz Otávio para ser uma sombra do Oswaldo Henriquez Bocanegra, né?
Esse sim tem que continuar, ele tem um custo interessante, tem um futebol muito técnico, né? Tá fazendo uma boa dupla com o Castan. Eu acho que o Luiz Otávio seria interessante para compor o elenco ali, para ser uma sombra do Boca Negra, tendo em vista que o Ricardo Graça é a sombra do Castan. E aí é investir na base, é tentar pincelar zagueiros da base para treinarem junto com esses zagueiros, né, do profissional, para a gente continuar revelando jogadores, né? Então tá nessa linha por enquanto. Se fala muito na debandada do Palmeiras e no Luiz Otávio e Cirino. Cirino não, tchau Cirino, a gente não quer você, né? Mas primeiramente precisamos definir essa questão do Vanderlei Luxemburgo. E Vanderlei Luxemburgo, por favor, né? Eu não sei o que está acontecendo nessas últimas 4 partidas. O senhor está escalando mal, está mexendo mal no time, né? O que está acontecendo? Né? Abre o jogo, pô. Abre o jogo, é salário, é falta de negociação com a diretoria, você está querendo gerar algum clima ruim. Cara, não dá, né? Bota a mão na consciência, reveja seus conceitos e bola para frente. Vamos botar o Vasco ali com 48, 49, 50 pontos para a gente sonhar com a vaguinha na Sul-Americana. Afinal de contas, Sul-Americana é um título internacional, né? Tem uma ótima premiação, né? Uma ótima premiação e o Vasco precisa de receitas. E o principal, né? Agora dá vaga no Campeonato Mundial de Clubes, um título inédito aí para o Vasco. Então, assim, são 3 fortes motivos para a gente valorizar um tipo de competição como essa, que é muito mais fácil, né? Se você avaliar, é muito mais fácil ir para o Mundial pela Sul-Americana do que pela Copa Libertadores. Então, Vanderlei Luxemburgo, reveja seus contatos, reveja os seus critérios, por favor, né? Não vamos deixar a peteca cair igual começou a acontecer, ok? Por hoje é só, pessoal, forte abraço e a gente volta para falar sempre do Vasco.